Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um GranCast, nosso programa de podcast aqui do Gran Curso Online, no qual toda vez a gente entrevista algum convidado aqui do mundo dos concursos para passar a experiência deles e diversas dicas para vocês. Hoje está um pouco diferente, tá? Porque hoje o normal é a gente entrevistar algum professor, pegar as dicas de estudo, saber sobre a trajetória dele e atendendo a pedidos. Eu sei que vocês são fofoqueiros, vocês estão a fim de saber um pouco mais aqui sobre a história do motivo do Gran Curso Online se chamar Gran, né? É por causa do Gabriel Grangeiro, um dos donos aqui, CEO do Gran Curso Online, cofundador, reitor da Gran Faculdade, marido da Viviane, pai do Samuel e do Daniel. Gabriel, hoje é com você, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, professor Alexandre. Sempre estou entrevistando, né, os alunos, professores. Agora estar aqui do outro lado é interessante. É legal. Gabriel, eu lembro de você, assim, de uns anos atrás, acho que uns 8, 10 anos atrás, você me convidou aqui para fazer umas lives aqui na época de área fiscal, e o Gran era uma estrutura bem menor que a que tem hoje. Sim. Eu me lembro que eu fui num estúdio em outro lugar, que eu não conheço Brasília, era tipo um subsolo, assim, tinha um estúdio lá, e a sede, quando eu fui te conhecer, era outro lugar também, né? Não era nesse prédio, ou era aqui, eu não lembro. Tinha um prédio antes, bem feio, um prédio assim, ficava no setor de indústrias e abastecimento aqui de Brasília, que é uma área industrial, na verdade, não é nem muito para escritório, mas é barata. Uhum. Né? E nosso escritório antes ficava lá. Era o que o dinheiro dava na época. O elevador de 1960, dava problema dia sim, dia não. O pessoal andava de escada lá. Era mais seguro, né? E eu me lembro que eu fui e, assim, uma das coisas que eu percebi, assim, você era um rapaz novinho pra caramba. Eu falava, caramba, como é que esse menino novo aí já tá empreendendo, assim? E é muito legal, é sobre isso que a gente vai bater esse papo hoje, como que você começou tudo e como que fez você e o Calado transformaram isso aqui numa estrutura gigante, tá, com tanto sucesso, né? Agora, Gabriel, voltando lá atrás mesmo, eu sou das antigas dos concursos, até me lembro quando você me entrevistou para o Imparável, foi no dia seria aniversário do meu pai, dia 2 de abril de 2020. E eu me lembro que eu falei assim, você falou, quais foram os primeiros concursos que você fez? Eu falei, o primeiro concurso que eu fiz foi no início de 92, foi para fiscal da prefeitura. Aí tu falou, nem era nascido. Eu falei, cara, então mas você nasceu acho que uns meses depois, né? Você nasceu ali foi em maio, 92. 92, eu fiz a prova um mês antes. Eu me lembro do seu pai, Gabriel, do Wilson Grangeiro, assim, das antigas, é que antes não tinha esse mundo online, né? A gente sabia mais pelos cursos presenciais. Só que havia um evento no Brasil, eu vou chutar que ele foi mais ou menos de 2003 a 2010, que era a Feira Nacional do Concurso, que tiveram algumas no Rio, teve algumas em São Paulo também, e que reunia todos os donos de curso. Tal. Eu me lembro do seu pai, ele já era bem conhecido no Brasil, e ele tinha um dono aqui que era o Gran Curso. Ele tinha um curso aqui que era o Gran Curso, certo? E depois você abriu o Gran Curso Online, ou eu estou falando bobagem? Acho que ele teve um antes do Gran Curso, né? Meu pai foi um pioneiro nessa área, né, de concursos. Começou a dar aula, né? Ele começou como professor, não como empreendedor. Acho que em 89, assim, então, coisa assim. Antes de eu nascer até. Antes de mim. Antes de eu nascer, não. Antes de eu estudar também. E ele se destacou como professor, eventualmente foi convidado para ser sócio. Ou a empresa na época não tinha dinheiro para pagar, e aí ele ofereceu ali para alguns professores participação em troca ali do que estavam devendo. E aí eles começaram um curso, aí tiveram alguns nomes, o mais marcante foi o Obcurso, né? E teve essa sociedade um tempo, essa sociedade se dissolveu, e eventualmente ele criou o Gran Cursos presencial, né? E aí eu trabalhei nessa escola do meu pai um tempo. Sempre fui em Brasília, né? Então acho que esse foi forte mais aqui em Brasília. E tinha também apostilas, não tinha? Tinha uma pequena editora. Tá. E aí eu trabalhei nessa escola desde meus 14 anos. Eu comecei muito jovem no mundo dos concursos. Você tem um irmão, ele é mais novo ou mais velho que você? Mais novo. Tá. E aí depois das minhas aulas, estudava até de 8 às 3 da tarde. Eu ia direto da escola para trabalhar. Trabalhei em várias áreas. Portaria, secretaria. Só não limpei banheiro, mas eu fiz de tudo ali. Tirava xerox? Eu trabalhei numa almoxarifada, às vezes envolvia tirar algum xerox, mas era mais organizar ali.
Então, eu vi a dinâmica um pouco de uma empresa educacional, mas era uma empresa muito tradicional, presencial, né? E aí, um tempo depois, fui fazer faculdade, tive a oportunidade, o privilégio de fazer faculdade fora do país, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E, em um determinado momento, eu queria fazer um estágio no Banco Central, porque eu queria trabalhar com finanças, né, naquela época, era a ideia. E finanças, ou você vai para São Paulo, ou você fica fora do país mesmo, né? Para trabalhar nos grandes bancos. E a exceção talvez seria um banco central, ou uma coisa assim. E aí esse estágio não deu certo, né? Eu brinco, eu fui negado para trabalhar de graça. E foi nessa época que começou o projeto do GRAN, cursos online, chamava a época, né? Hoje a gente chama só de GRAN, né? Aí dentro do GRAN tem várias verticais, GRAN Concursos, GRAN AB, tem a GRAN Faculdade e outras. Tem a pós também? Tem a pós e tudo. E começou, eu me lembrei um pouco do mercado que eu conheci alguma coisa, que era educação, trabalhava desde 14 anos lá, então foram anos, né? E quis começar um projeto educacional digital. Eu vi o que estava acontecendo fora do país, já existiam algumas empresas fora do país de algum destaque, mas no Brasil nem tanto, né? Tinha uma outra ali, mas eu achei que a qualidade não estava tão boa. E aí, muitas pessoas pensam que o grande hoje é uma mera continuação do presencial, da época do meu pai. Só que, na verdade, não é bem assim, porque eu percebia que o presencial tinha uma cultura muito diferente. Era uma cultura muito de escola, né? E a ideia que um GRAN digital, o GRAN Cursos Online, chamada época, era de uma empresa de educação e tecnologia. É um viés muito mais de startup, né? Um viés muito mais tecnológico, digital. Então, acaba que seria muito... Você entrar nesse contexto, principalmente começando, você ia ser engolido pela cultura que já existia. E precisava de um estilo muito distinto. Além disso, amo meus pais, mas trabalhar com família não é fácil, né? Foram, assim, deixar claro que foram são dois cursos distintos, né? Um teve a sua vida e encerrou, que foi lá com seu pai, e o outro iniciou mais ou menos na mesma época você, só que você e o Calado e tal, até vai ser entrevistado aqui também. E aí eu fiz um acordo com meu pai, olha, eu vou começar esse projeto aqui e tal. Ele te chamou de doido ou não? Não, ele já tinha tentado até fazer um projeto digital, mas não deu certo. Para você ver que gestão é importante, né? Tem muita gente que acha que vê tudo pronto, né? Não, tá O Gabriel recebeu tudo de mão beijada. O pai dele deixou a herança ali, já foi o curso. Mas ele já tinha tentado lançar um curso digital, não conseguiu. Isso na melhor época. Nessa época, como eu comecei, o curso presencial já estava em declínio. E o curso presencial, como você mencionou, eventualmente fechou. Então, o curso presencial estava em um momento difícil. Ele não tinha nem como me ajudar a financiar nada. Então, não é que ele tinha dinheiro para me emprestar, dinheiro para me dar, mal estava conseguindo pagar as contas do curso, tanto que fechou depois. Então, a gente começou ali com recursos próprios, conseguimos comprar uns equipamentos de segunda, né? Era 2012 quando a gente começou, a gente comprou equipamento em 2007. Então, 5 anos de defasagem no mundo do audiovisual é bastante, né? Mas funcionava bem e tal. E aí eu, o Rodrigo, né? Eu chamei o Rodrigo para ser meu sócio. Rodrigo, uma mente brilhante, um gênio de tecnologia. Steve Jobs do Cerrado. A gente começou juntos e tinha mais 9 colaboradores dedicados. Aí o resto era tudo freela, assim. Pontualmente a gente pedia, pagava, porque não tem um compromisso, porque a gente não tinha muito recurso para usar. E foi assim que começou, né, o projeto. A gente começou o site do zero, a plataforma do zero, captação de aluno usando ali o que a gente sabia do zero. Obviamente, em Brasília a gente tinha alguma vantagem, né? Mas até pelos professores também que a gente conseguia acessar. Mas fora de Brasília ninguém conhecia a marca. Essa é a realidade. Às vezes, e hoje o GRAN é Brasil inteiro. 800 mil alunos ativos pagantes. Brasília é 12%, se não me engano, 14% aí da base de alunos. Você vê o tanto de gente que é de fora. E ninguém conhecia essa marca, ou essa variação de marca. Brasil. Essa variação de marca fora de Brasília. Então, isso é um pouco aí do começo, a gente pode aprofundar, para você entender como é que foi a caminhada. Deixa eu só voltar um pouco, Gabriel. Eu assisti a uma entrevista que você fez no Imparável, no seu canal, com o seu pai.
E ele contando a história dele e tal. A história dele é tipo a do meu saudoso pai, que assim, foi aquela história bem mais sofrida do que a gente teve, né? Sim. E, se não me engano, ele veio lá do interior da Paraíba ou de algum outro estado do Nordeste, não lembro, foi da Paraíba, não? Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Encanto, Rio Grande do Norte. Recanto? Encanto. Essa eu não conhecia, não. E ele veio para cá muito novo, ele vendia picolé, aquela vida ali mesmo que dava para se virar, veio para cá nas condições mais brabas, assim, né, financeiramente falando, e cresceu, inclusive até estudando para concurso, e foi aprovado em alguns concursos, né? Foi. Ele exerceu o cargo por muito tempo. Qual é o concurso que ele fez, você sabe? Então, meu pai tem essa origem muito simples que você mencionou, né? Meu avô era um pequeno comerciante ali no Nordeste, veio uma seca muito dura e ele perdeu tudo. E ainda ficou devendo. Né? Então, a família, o meu avô primeiro, paterno, migrou para Brasília. Brasília estava naquela época ainda de construção, então era vista como uma cidade de muita oportunidade. E logo vieram o meu pai, os irmãos que estavam nascidos no momento e minha avó. Vieram apenas com a roupa do corpo. Meu pai tinha 7 anos, se não me engano, na época. Vieram morar aqui no entorno de Brasília, numa favela, né? Que nem eletricidade à época tinha, e uma condição bem difícil, né? E aí meu pai começou a trabalhar muito cedo para ajudar, precisava, e vendia coisas, trabalhava em obras, né? Mas sempre estudou. Minha avó sempre fez questão que ele estudasse, mesmo que fosse à noite, do jeito que dava. E aí, eu quero perguntar mesmo. Não, e como que ele foi seguindo, como é que ele foi chegar a concurso e tudo mais? E aí, meu pai fez a faculdade com muita dificuldade, ele conseguiu que o governo emprestasse para ele um trailer para ele morar, porque a faculdade era muito longe, seria difícil ele ir e voltar todos os dias. Conseguiu a cessão de um trailer que ficava estacionado perto da faculdade, mas às vezes esse trailer sumia de lá e ele dormia numa borracharia. História de filme, né? Coisa. E aí, então, meu pai viu nos concursos um caminho, né, para melhorar de vida. Ele estudou para o Banco do Brasil, passou, começou a melhorar depois que passou o primeiro concurso. Se eu não me engano, foram 12, eu acho, aprovações, incluindo um primeiro lugar no cargo de administrador da Rede Sara, quem não é do DF talvez não conheça, acho que ela tem em outras cidades do país, mas na verdade é o estado da arte do serviço público brasileiro aqui na área de saúde, né? Porque é um centro de reabilitação conhecido mundialmente, a maior referência na América Latina, e ele era o administrador ali, e tinha concurso, né, para ele. E tem ainda até hoje concurso, apesar de ser um pouco diferente do eu do vejo, regime. Às vezes, publica aqui no Gran edital para, sei lá, para enfermeiro do SAR. Então ele trabalhou lá um tempo, e se não me engano, ficou 17 anos no serviço público. Aí depois estava dando muita aula, estava difícil de conciliar, ele pediu exoneração. E aí ele criou o curso e tal, e a história lá que você já contou, né? Gabriel, eu queria entender, cara, que é um sonho que eu gostaria que meu filho, não posso obrigar, eu gostaria que ele estudasse um tempo nos Estados Unidos. Eu queria entender como que você foi parar lá. Porque hoje em dia é até um pouco mais fácil, assim, você pensar, hoje em dia, você é novo pra caramba, mas é claro que antes era diferente. Hoje tem muita escola que tem intercâmbio, assim, como que você conseguiu estudar lá em Nova York, numa escola de ponta de finanças, assim? Eu tive uma vida com muita oportunidade, né? Isso é inegável. Acho que todo pai quer para o filho abrir as portas que antes estavam fechadas para ele, né? Todo pai e mãe. Então, meu pai tem uma vida muito dura, o seu pai tem uma vida muito dura, e conseguiu dar para a gente uma vida melhor. Sim. E a gente quer dar para os nossos filhos uma vida melhor ainda. Não uma vida sem dificuldade, mas uma vida não dá errado. Uma vida com portas abertas para você conseguir Sim. atingir o seu potencial, né? E eu ingressei numa escola bilíngue aqui em Brasília com 7 anos. Então, eu estudei numa escola bilíngue desde jovem, aprendi inglês muito cedo. E essa escola ela tinha um viés de preparar os alunos, caso quisessem, para estudar no exterior, né? Especialmente nos Estados Unidos, porque é uma escola americana.
E aí no ensino médio eu já estava pensando em estudar fora, né? Achava que era uma forma de explorar mais as possibilidades que o mundo oferece, né? E aí me preparei para isso, né? Eu sempre fui bom aluno, né? Tirava notas praticamente só 10, raramente um 9, coisa assim. E fiz o vestibular americano, que chama SAT. Nesse vestibular americano, eu tirei a maior nota da escola, de quem estava matriculado naquele momento. E matemática acho que foi melhor do que 98% do mundo, uma coisa assim. E aí, com essa média, eu consegui ir além do currículo, porque lá não é só o vestibular. Eles olham meio que uma ficha, é um processo muito mais global. Eles olham a sua ficha, você faz uma redação, não tinha chat GPT na época, né? Não sei como é que eu vou fazer agora. Mas você faz uma redação, eles olham seu currículo acadêmico, recomendação de professores e as suas notas de testes, né? E aí olharam o conjunto, eu apliquei para uma faculdade chamada Stern School of Business, da New York University, na Universidade de Nova York. Então é o braço de negócios da Universidade de Nova York, que é muito reconhecido ali como um dos melhores do mundo, né? Nova York é o centro financeiro mundial, né? Então é o epicentro da coisa. E aí eu tive a oportunidade de parar lá, tive a sorte que o dólar estava 1,6 à época. Época boa. Época boa, né? Então, assim, eu peguei o dólar praticamente mais baixo da história, exceto ali do início do Plano Real. E a gente conseguiu ali, eu estudasse lá e uma ótima oportunidade. Você estudou quanto tempo lá? O curso era de 4 anos, eu consegui terminar em 3 anos e meio, né? Porque eu comecei o GRAN, com o Rodrigo, antes de terminar a faculdade, nas férias universitárias de 2012. Eu ingressei na faculdade, a faculdade começou em setembro de 2010. E lá as férias universitárias são no meio do ano, né? Então eu quis acelerar um pouco o curso, fiz mais matérias, para conseguir terminar antes, voltar para o Brasil e ficar 100% dedicado. Estava bem puxado, era uma faculdade já puxada e começando um negócio, né, ao mesmo tempo. Então, tinha noite que eu dormia 3, 4 horas, assim, na verdade era recorrente. Com 18 anos, 19, na verdade era 20, né, quando eu comecei. Você consegue fazer isso várias noites seguidas, vai fazer isso hoje para ver o que acontece. Não, acorda, vai por mim, é pior ainda, acorda totalmente destruído por uns bons dias. E aí você começou o GRAN, você ainda não tinha terminado a faculdade, o Rodrigo ficou aqui, tocando barco, né, e você fazendo um monte de coisa à distância lá, né? E como é que era no início, Gabriel, o capital para investir? O que vocês tinham de capital? Você falou que vocês compraram os equipamentos usados lá de 5 anos antes e tal. Vocês fizeram o quê? Alugaram uma sala para poder gravar as aulas? Como que foi isso? Pagar professor? Então, só voltar, né? Eu e o Rodrigo, a gente tocava juntos, né? Eu não fiquei ausente da empresa, na verdade, estava totalmente imerso. A gente trabalhava em formato remoto. Uhum. Vocês inventaram o home office naquela 12 época. anos, né? A equipe que gravava a aula, obviamente, ficava em loco. A gente precisava de pouco espaço à época. Em termos de... Aí, indo para essa pergunta, eu acho que o capital que a gente investiu no início deve ter sido coisa de R$100 mil, assim. Foi um capital baixo, né? Os equipamentos. Sabe? Agora, a gente teve algumas ajudinhas, né? E às vezes, no início, você tem algumas... O espaço a gente não pagava. Meu pai tinha o curso ainda na época. Depois ele fechou, né? E a gente teve que sair de lá e a gente pegou um espacinho dentro do campus que ele tinha e ficava lá trabalhando sem pagar aluguel. Mas era um espaço proporcionalmente muito pequeno, seria um aluguel de R$300, R$400. Mas o Calado já trabalhava com seu pai, né? O Rodrigo começou a trabalhar com meu pai em 2004. Então, e a gente começou em 2012. Então ele trabalhou com meu pai 8 anos, aí ele saiu, montou a empresa dele e aí a gente foi trabalhar juntos. Foi até por isso que eu convidei o Rodrigo, eu já o conhecia por ter trabalhado com meu pai e ser uma referência ali, né, nos trabalhos juntos da empresa. Desde o início a empresa foi dando lucro ou no início era só vermelho? A empresa, o produto foi muito bem aceito muito rápido. A gente lançou em 2012, no dia 6 de dezembro, e no iniciozinho de janeiro saiu o edital do TJDFT. E aí bombou aqui no DF esse edital. Isso deu um fôlego pra gente. E aí a empresa começou já a encaixar e conseguir pagar as contas, né? Em 2014, a gente começou a
cometeu alguns erros. Dar um passo maior que a perna, a gente quer crescer muito e tal. Botou muito dinheiro em mídia, de investimento de marketing, né? Uhum. E achando que ia vir o resultado rápido, e às vezes não vinha. E aí começamos a ter uns momentos de quase desespero ali financeiro, né? Que a empresa, o caixa ficou negativo. A empresa tinha um cheque especial aprovado no banco, né? Normal, todo mundo tem, mas o de empresa é maior, né? Pessoa física é um valor X, empresa 50 mil, na época 50 mil, mas hoje você consegue muito mais que isso. Então a gente ficava entrando e saindo do cheque especial todo, quase dia sim, dia não. Houve um descompasso financeiro aí, né, de algumas decisões que nós tomamos, apesar de que o produto estava redondo, teve uma aceitação boa, se não fossem esses erros, talvez a gente conseguiria analisar melhor. Ao mesmo tempo, foi um momento difícil, porque nesse ano, né, meu pai tinha algumas unidades, ele fechou essas unidades, então naturalmente isso gera um reflexo negativo para uma marca, de certo modo, que compartilha Era o mesmo nome, né? O termo, né? Então, o aluno não sabia, né? Tanto que muita gente até hoje às vezes não sabe que era uma coisa diferente, né? Uhum. Para ele, então já pensava que ia ser ruim. E a gente teve que lidar com isso, né? E aí tinha professor que não queria gravar, porque já via que às vezes a gente estava atrasando um pagamento ou outro, não por desejo nosso, mas por dificuldade, né? A gente nunca atrasou funcionário CLT, mas outras coisas a gente às vezes teve dificuldade. E aí demorou, foi em 2015 que a coisa voltou para o eixo, né? Foi quando vocês começaram com a assinatura ou não? A assinatura foi um ponto de flexão para a gente. Setembro de 2015, a gente viu que esses modelos, né, de assinatura fora do país, o próprio Netflix, acho que chegou forte no Brasil, acho que 2014, 15, não lembro direito. E a gente viu que tinha uma oportunidade de fazer algo diferente. Bom para o aluno e bom para a gente. Bom para o aluno porque eu pagaria uma vez, uma mensalidade, e estava coberto qualquer concurso. Não tinha que ficar comprando pacote de 10 concursos diferentes, né? Dificilmente o concurseiro faz uma prova só. E para a gente era bom porque trazia uma previsibilidade, não ficava aquela montanha-russa de altos e baixos, os editais e tudo. E aí, essa relação de ganha-ganha é muito potente, né, no mundo dos negócios. E a gente lançou, foi um sucesso Vocês foram os primeiros, né? Primeiro do mercado, Eu me lembro que eu não te conhecia, quando eu ouvi falar dessa história de assinatura, eu pensei o que eu acho que muita gente deve ter te falado. Fala, cara, que loucura, tá louco, tá ferrado, como é que faz isso? E deu certo, né? Tanto é que hoje em dia, praticamente todo curso ainda mexe com assinatura, né? E vocês começaram com essa ideia lá atrás, né? Porque antes era muito caro estudar, né? Você comprava, sei lá, você deu o exemplo do TJDFT, saiu o TJDFT, você comprava o pacote e tal. Aí você tomava bomba, como você falou, a maioria dos concurseiros fazem alguns concursos, né? Até conseguir obter êxito. E aí, pô, daqui a pouco, agora saiu o TSE. Aí, pô, de novo, tinha que comprar tudo de novo, né? E vocês lançaram ali um rodízio, né? A Netflix. O que eu quiser, eu tô ali, estudo e depois foi expandindo, né? Depois a gente chega até, hoje em dia teve Thalissa e tudo mais, né? E realmente era uma coisa bem diferente, então, e vocês começaram com isso. Muita gente foi contra, como eu pensei, só que eu não te conhecia para falar ou não? Sempre há, né? Quando você inova, sempre tem comentários contrários, né? Quando o Steve Jobs lançou o iPhone, o CEO da Microsoft à época, Steve Ballmer, falou que ninguém pagaria $500 num celular que não tinha teclado, e que não tinha teclado, né? E estava bem errado, né? Então, toda inovação traz ali seu risco, né? Mas também seu comentário negativo. Então, tinha professor que falava, não quero isso daí, porque vai misturar tudo, não acho que tem que misturar, vocês vão perder dinheiro, porque aí o cara, ao invés de comprar 2, 3 cursos, vai comprar sua assinatura, vocês vão perder dinheiro, aí eu vou perder dinheiro junto com isso, né? O professor, dependendo ali, tinha algum recebimento atrelado a resultado. Então, teve, mas a gente segurou bem, assim. A gente tem um privilégio também de ter muita gente competente junto conosco, trabalhando.
A gente explicava direitinho, o pessoal confiou na gente, deu um voto de confiança, né? Porque depois de tanto problema que a gente passou em 2014 e parte de 15, o pessoal viu que a gente era trabalhador, né? Sangue no olho e resolvia. Então eles falam, vamos dar uma chance aí para ver o que acontece com isso daí, e deu muito certo, né? Nessa época ali, 2014, 15, você falou que toda hora estava no vai e vem ali do cheque especial. Você chegou a se arrepender em algum momento? Em algum momento falar assim, por que eu não fiquei lá em Nova York, numa bolsa de valores da vida? Teve uma noite que me marcou, que eu estava voltando do escritório ali tarde, né? Acho que umas 10 e pouco da noite. Aí eu cheguei, aí eu parei meu carro e eu comecei a chorar, né? E eu chorei porque venceria o valor de pagar os funcionários dias depois, né? Em poucos dias a gente teria que pagar o salário dos funcionários. A gente não tinha esse valor. Pelo contrário, estava devendo, né, um pouco no cheque especial. Então, eu chorei assim, me sentindo fracassado, né, de as pessoas confiarem em mim, aí eu não estou conseguindo retribuir essa confiança. Será que eu tomei a decisão correta? Podia ter ficado lá, né? Tenho amigos que estão ganhando muito bem empregados, porque essa área de finanças ela paga muito bem, né? Você trabalha muito. Mas eu estava trabalhando até mais, isso não era problema. Mas você pode crescer muito rápido e ganhar bem muito rápido. Você mexe com valores muito relevantes, né? E pelo nível da faculdade que você fez lá, acredito que seja um curso assim que praticamente você já sai quase que empregado lá, né? Todo mundo sai empregado. E para ganhar, muitas vezes, $100 mil por ano. Assim, no primeiro emprego, 21 anos, entendeu? 22 anos. Então você ganha, e ainda bônus, né? E aí em 2 anos você duplica isso daí. Então, assim, o cara tá ganhando $1 milhão por ano de dólares em 30 anos, entendeu? Se ele for muito bom, né? Obviamente. Sim. Porque esse mundo de finanças tem muito valor envolvido. Mas eu não cheguei a pensar em desistir, eu só pensei se eu tomei a decisão correta, mas ao mesmo tempo eu vi que não tinha nem como desistir, porque a empresa estava no meu nome. Ou seja, não tinha como sair, né? Não existe. Gran curso, né? Ainda tem o nome da marca, né? Então, tinha que resolver. A ponte estava queimada, né? Não tinha volta. Tem que ir para frente. A gente deu um jeito lá de pagar os funcionários uns dias depois. Alguns momentos a gente deu sorte também. Saiu um edital uma vez em maio de 2014 da Secretaria de Saúde. A gente estava mal das pernas. Esse edital deu uma ajuda para a gente andar mais um pouquinho. Então, a sorte também encontrou a oportunidade nos momentos oportunos ali para a gente. Eu me lembro quando eu entrei aqui no Gran faz 5 anos, né? Você conversando contigo em reunião lá antes para a gente fechar, né? E você mostrou assim, nós temos, eram mais ou menos uns números assim, 400, 500 colaboradores, tantos professores, temos uns 300 mil alunos, alguma coisa assim. E a cada ano eu só vejo esses números multiplicarem, né? Hoje, a gente está aqui, tem 800 mil alunos pagantes, 800 mil alunos ativos, né? E hoje em dia, qual a estrutura do Gran? Assim, quantos colaboradores, quantos professores? Você tem ideia desses números? Assim? Como que é estruturado o Gran hoje? Qual o tamanho disso? Hoje, colaboradores CLT integrais, né? 1.100 aproximadamente. 1.100 colaboradores. Professores parceiros aí são mais de 600. E aí tem parceiros em agências, outras empresas ali que nos atendem, aí são mais umas centenas, fora algum eventual freelance ali para umas demandas, né, que não tem uma carga horária definida, né, não tem um montante ali definido. Então, seguramente, diretos e indiretos, mais de 2.000. Bastante gente para lidar, né? Às vezes algum professor fala assim, pô, Alex, fala com o Gabriel. Eu falo assim, cara, para, meu irmão, não vou perturbar o Gabriel. Tá doido, eu não consigo imaginar. Se o meu WhatsApp já é uma bagunça, eu não consigo nem imaginar o Zap do Gabriel. Então, não vamos perturbar o homem, não. É muita gente para lidar. E, assim, eu vou até falar depois um pouco contigo sobre a gestão de tempo, tudo isso aí, né? Quando hoje, quando eu entrei lá, 5 anos atrás, eu me lembro que o Gran tinha uma certa estrutura, e você ainda centralizava muitas coisas, ainda cuidava do marketing, tal, do financeiro e tal. E depois você foi vendo que tamanho que tomou o Gran, né, você tinha que departamentalizar e terceirizar, não, delegar
muita coisa, né? Hoje em dia você tem ali os diretores, tem um diretor comercial, diretor de marketing e tal, o pedagógico lá, o Érico. E hoje em dia, como que funciona assim o GRAN? Abaixo de você, digamos, na estrutura, tem diretores, certo? Alguns de cada área. Sim. E tem até alguns coordenadores científicos de algumas áreas. Por exemplo, eu sou coordenador científico da área fiscal, deve ter algumas 20 áreas assim, né, de curso, né? E você ainda cresceu mais, né? Porque você ainda, por exemplo, você ainda é reitor da faculdade, não vou falar de faculdade ainda. Como que está hoje estruturado o GRAN? Mais ou menos do jeito que eu falei ou eu falei bobagem? Não falou bobagem, não. A gente deve ter Desculpa, e como que foi... eu nunca tive empresa, assim, empresa grande, nada disso, mas eu teria uma dificuldade em delegar, entendeu? Você fez desde o início, né? Você e o Rodrigo, desde o início, fazendo tudo. De repente você fala, não, agora quem cuida de marketing é Joãozinho e eu não quero mais me meter muito nisso, não. Obviamente, as coisas maiores, a decisão é sua. Como que foi essa coisa assim de delegar? Para você foi tranquilo ou você ainda ficava nervoso, desesperado? Vou começar dessa segunda parte. Como você disse no início, geralmente no início de qualquer empresa, né? Salvo se for uma empresa que nasceu muito capitalizada, tá, mas não foi o nosso caso, os fundadores ali, sócios, eles jogam no meio de campo, na defesa, na lateral, no ataque, só até goleiro se precisar, né? Eles fazem de tudo, dão cabeçada, chute pro gol, tudo. Com o passar do tempo, a empresa precisa se profissionalizar. Esse formato ele é necessário no início, mas ele é insustentável no longo prazo, né? E aí você tem que começar a contratar pessoas que, em tese, conhecem mais até do que você nas suas respectivas áreas para te ajudar. Só que aqui no GRAN esse processo demorou um pouquinho mais. Porque como eu e o Rodrigo, a gente tem muito gás, a gente conseguia resolver muita coisa, a gente foi começar um processo de ampla profissionalização ali lá para os 2019. E a empresa já era até relevante em 2019. O pessoal fica até surpreso. Caramba, vocês chegaram até aí conduzindo dessa forma. E aí a gente começou a contratar diretor financeiro, contratar diretor de operações, diretor pedagógico, diretor... Aí definimos ali quais seriam as diretorias que a empresa precisaria, porque antes estava todo mundo respondendo para a gente, assim, dos principais líderes, né? E ficava assim uma coisa insustentável. Tem 20, 30 pessoas que você tem que dar atenção recorrente, né? Dizem que assim, geralmente tem que ficar em uma casa de uns 4 a 8, assim. Tem umas exceções malucas ali, mas se você não for um Elon Musk da vida, essa é a regra, né? E aí a gente começou a contratar esses executivos. Não é fácil você encontrar essas pessoas. E muitas vezes você trouxe até pessoas que não eram no mundo dos concursos, né? Pelo que eu vi. Porque são cargos técnicos, às vezes cargos de processos, de parte de finanças, por exemplo. Então, não necessariamente precisa conhecer o detalhe ali da sistemática, porque a gente tem os melhores coordenadores pedagógicos, você, por exemplo, coordenador acadêmico, científicos. A gente tem especialistas de concurso em todas as áreas, em todas as carreiras. Uhum. Então, e aí a gente foi, com o tempo, demorou esse processo, profissionalizando a companhia e deixando que eu e o Rodrigo ficássemos imersos em de tudo, para a gente conseguir trabalhar mais nas decisões de alto nível, mais impactantes, orientar o time mais assim sobre a direção. Porque o líder ele tem que destravar os problemas, orientar, talvez dar luz ali em algum momento, mas o líder não vai fazer ali junto toda hora, né? Não tem como. E o líder também tem que dar a oportunidade para o time ver ali como trilhar aquele caminho. Não foi fácil nessa delegação, assim, porque principalmente a área de marketing, a área pedagógica, eu sempre tive muito cuidado com essas áreas ali no dia a dia. Cuidado com todas, né? Mas essa eu sempre tive muito, muito envolvido. E aí você começa a sentir um vazio, assim, né? Você não está mais decidindo algumas coisas. Mas o trabalho não falta. Você acaba tendo tempo para outras demandas, às vezes, muito maiores, que você não tem como delegar. Então, esse é o processo natural de toda empresa, né? Aí tem 2 erros que o empresário pode cometer. Delegar
muito cedo. Então, a empresa tem meia dúzia de funcionários, está faturando quase nada e o cara já quer ter diretor, tal, um monte de coisa. Aí é um erro, você sair da operação muito cedo. Ou você começar muito tarde, porque aí você se torna o limite da sua própria empresa. Porque você vira o gargalo para tudo. E a gente está começando a ver isso, a gente está virando gargalo para algumas coisas. As decisões que dependiam de mim, parava sem decisões para tomar, assim. E não é certo isso. O Jeff Bezos diz que você tem que ele sente que um dia produtivo para ele é quando ele decide umas 3 coisas grandes. Então, você está decidindo 40, 50 coisas, está errado, né? Num dia, enfim. Você tem que decidir poucas coisas importantes. Realmente, acaba que é o que você falou, né? Você vira o gargalo da empresa e não tem mais como, tá na hora de passar, né? Qual era a tua... Um dia desse eu estava gravando aqui um podcast acho que com o Vandré. E a gente estava falando assim, que o concurseiro ele tem que fazer do concurso meio que uma prioridade na vida dele e tal, se empenhar pra caramba, o normal de se falar, né? E eu até falei assim com ele, eu falei, todo projeto grande exige uma dedicação muito grande por um tempo, até aquele projeto dar certo. E a gente usou você e o Rodrigo como exemplo. Eu falei, vocês acham, falamos no podcast, né? Falando, vocês acham que o Gabriel e o Rodrigo ficaram aqui uma pregada de tempo, trabalhando 8 horas por dia, tranquilão, dormindo de boa, jogando bola, fazendo happy hour e tal. E a gente até brincou, falou, cara, se eles dormiram umas 2 horas por dia, foi muito. Qual era a carga de trabalho na época e como que é hoje? Hoje é mais tranquilo? Hoje você tem 2 filhos pequenos para cuidar, Viviane. E aí, como que era aquela época? E agora? Assim, o trabalho aqui, você é empreendedor, você está, de certo modo, pensando no trabalho no momento que você acorda, no momento que você dorme, né? Mas até 2020, eu acho, era um negócio insano, assim. 8 da manhã, meia-noite. Sábado, domingo, tudo. Anos sem férias e por aí vai. Eu postava muito vídeo aqui trabalhando na sede, assim, de noite, tá? Até parei de fazer isso, até porque depois agora estou trabalhando de casa, né? Fim de semana também, porque naquela época a gente ainda tinha algumas funções mais operacionais, apesar de a empresa ter um certo porte. Então a gente estava fazendo muita coisa assim o tempo todo. Hoje ainda é muito intenso. E eu acho que sempre vai ser, e eu não gosto que seja de outra forma. Eu sou o cara que vai trabalhar 6 horinhas por dia e ficar tranquilo, entendeu? Porque a cabeça está explodindo com um monte de coisa, você vai pensar um monte de coisa. Então, é o perfil do empreendedor. Você busca trabalho, entendeu? Você busca problema para você, né? Você tem uma ideia, você fala, cara, vamos fazer isso aqui, vou melhorar isso aqui e tal. O empreendedor bom é aquele que você tem que frear de vez em quando, e não que você tem que empurrar. Esse cara, talvez, melhor ir para outro caminho. Mas, como você falou, eu tenho filho, sou casado, né? É outra fase de vida. Eu acho que o meu trabalho hoje é mais inteligente, sou mais eficiente. Eu não preciso ficar 16 horas sentado, né? Numa cadeira do computador que nem eu fazia antes. E hoje eu tenho uma equipe muito maior para me ajudar. E eu tomo decisões maiores também. Então, às vezes, não adianta eu ficar 2 da manhã fazendo alguma coisa. Tipo, não é mais... Eu não estou mais mexendo na operação, assim. Uhum. Eu tenho que esperar o time fazer, eles têm os prazos, então a natureza do trabalho mudou também. É um trabalho mais com a carga cognitiva maior, então ele é mais denso do que às vezes eu fazia antes, nessas 16 horas que eu falava. E é de tudo para tudo, assim, numa questão de um dia você vai do A a Z, de coisas simples a coisas maiores. Hoje já não é tanto assim. Os temas variam muito, mas são um nível um pouco mais, né, da gestão ali. E aí a rotina segue a mesma, assim, em termos de tempo dedicado a pensar na companhia, né? Acordo cedo, treino, aí vou pro computador. Não, aí eu acordo, umas 6, tomo café da manhã, vou pro computador. Resolvo umas coisinhas, treino. Aí treino, tomo banho, aí volto pro computador. Aí eu tento não agendar muita reunião de manhã, para ter tempo de pensar nas coisas, né? Uhum. Se eu agendar, geralmente 1 ou 2, não agendo muitas. Aí à tarde é só reunião, a tarde toda. Geralmente, tarde, quase sempre a tarde toda cheia de reunião.
E à noite, às vezes, tem uma outra reunião e mais um tempo para eu pensar. Às vezes eu gravo Imparável. E aí eu almoço e janto com meus filhos. Tomo café da manhã também com todo mundo. Busco Samuel na escola algumas vezes na semana. Faço natação com o meu filho mais novo. O mais velho está fazendo um horário agora diferente, está difícil, que é da tarde. Dou banho do Samuel alguns dias da semana, brinco com ele todo dia praticamente. Então, estou conseguindo levar. E fim de semana dou uma atenção especial, né? Fim de semana, antes era igual o dia da semana. Hoje eu trabalho todo dia, mas fim de semana dou uma reduzida. Já está conseguindo viver mais, né? E também, assim, o trabalho intenso me permitiu ter isso, né? Sim. Relativamente jovem, né? Permitiu, bem jovem, na verdade, né? Eu ter uma vida boa e dar uma vida boa para meus filhos numa idade nova, né? Como que foi lidar, Gabriel? Quando eu entrei ali quando começou a pandemia. Como que foi lidar com a pandemia? Porque, assim, hoje a gente vem aqui, estamos aqui na sede do GRAN, né, no prédio, um monte de colaboradores aqui dentro. Como que foi assim do dia para a noite? O que você pensou? Falou, para não falar um palavrão que eu sei que você não gosta, ferrou? E aí, como é que foi isso? Como que foi estruturar de um dia para o outro o GRAN na pandemia? Foi bem difícil, porque a empresa, na época, já tinha uns 400 colaboradores. E ela operava num formato presencial mesmo. Né? Tinha algumas pessoas que trabalhavam de casa, mas eram poucas. Só que a gente nem hesitou, a gente pensou assim, cara, é um problema de saúde, não tem negociação com saúde. A gente não pode colocar em risco as pessoas que estão aqui com a gente. A gente sempre tem uma preocupação muito grande com os nossos colaboradores, tanto que nosso plano de saúde é top, muito bom, os benefícios aqui, sempre que a gente consegue dar uma melhorada, sem botar a empresa em risco, né? Porque depois, senão você perde tudo. Então a gente decidiu, a gente vai colocar a pessoa em casa, a gente vai dar um jeito. A equipe de suporte instalou máquina na casa das pessoas, ajudou quem tinha problema de internet, a gente foi um mutirão ali para a equipe de suporte para isso acontecer. Em questão de poucos dias, estava todo mundo trabalhando de casa. E a gente começou um novo formato de gestão remota. E deu tão certo que hoje, 5 anos depois, 70% do nosso time é remoto, sabe? Até um pouco mais. E hoje a gente contrata no Brasil inteiro. E a gente hoje consegue ter talentos muito diversos. Então, uma empresa como um GRAN, que tem atuação em, se não me engano, 4.951 municípios, você ter colaboradores só de uma cidade não era algo bom. E hoje a gente tem colaboradores de dezenas de cidades, pequenininhas, grandes, capitais, norte, sul. Então a gente começou a ter uma visão geográfica um pouco mais alinhada do que uma visão do que é Brasil. E a possibilidade de também ter uma diversidade aqui também interna, né? Uma participação maior de lideranças pretas e pardas, lideranças femininas e tudo isso, que ajuda a ser um espelho para a realidade de quem a gente atende. Assim, que hoje a maioria são mulheres, a maioria das pessoas, 56% do nosso público são pretos e pardos. Então tem uma diversidade interna que ajuda a entregar com base ali no público que a gente atende. Eu acho que isso é importante para qualquer empresa. E até diretores são de fora, né? O diretor de marketing, o Léo é do Rio, o Érico, acho que o Érico agora está em Floripa, Curitiba, nunca sei onde ele tá. A gente contrata o melhor onde ele estiver, entendeu? Ela estiver. Então, não tem essa limitação de, tem que ser de Brasília, eu tenho que morar em Brasília, eu vim para Brasília. A gente tem Rio, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, próprio Brasília, né? Então, isso dá uma flexibilidade para a empresa ter os melhores talentos. Gabriel, eu te vejo como você e o Rodrigo, para mim, são 2 exemplos de pessoas, dentre outras coisas, disciplinadas. Acho que vocês muito disciplinados. Assim. Eu me lembro que a primeira reunião com o Rodrigo eu achei até engraçado, que eu fui... Aí eu falei, Calado, queria conversar com você, dar umas ideias quando eu entrei no GRAN, né? Aí ele falou assim, você tem que falar com a Fran, que é minha secretária e tal, e converso com ela. Aí eu mandei uma mensagem lá para ela, Fran, eu sou o Alexandre Meirelles, estou entrando, queria conversar com o Rodrigo e tal, sobre algumas coisas. Ela falou assim, deixa eu ver um calendário aqui para você. Aí falou assim para mim, vou chutar,
terça-feira de 14h25 a 14h50. Aí eu falei, tá bom. Depois eu te liguei, comecei a rir. Eu falei, quem que marca uma reunião 14h25 a 14, entendeu? Aquela coisa toda estruturada, né? Aí eu tive a reunião lá com ele no horário certinho, aqui no Gran. Se você entrar 1 minuto atrasado na reunião, você já está errado, né? Você já está atrasado, porque é tudo cronometrado e é o que tem que ser. E aí eu me lembro que eu conversei com ele certinho, aquele horário aí. Aí eu falei, pô, Rodrigo, eu queria te dar uns troços aí pra você ler e tal, pra você aplicar. Aí ele, tudo bem. Aí depois ele me retornou um zap assim, já olhei aqui na minha agenda e eu consegui 40 minutos para olhar isso no sábado. Eu fiquei assim, eu falei, caramba, eu vou ter que mudar, porque eu não sou assim, nem 10% da disciplina de vocês, né? E é sabido que um concurseiro precisa ser disciplinado, né? Ele pode ser até meio... Eu brinco que eu sou bagunçado em muita coisa na vida, mas que na hora de estudar eu fui bem organizado, tanto que daí surgiu o livro, palestra e tal. O que você poderia dar de dicas assim, de disciplina para aquele concurseiro que é desorganizado, como ter uma rotina de estudo, ser disciplinado e o que ganha com isso? Olha, a disciplina ela é uma habilidade construída. Às vezes as pessoas pensam que ela é... Você sempre foi ou não? Eu sempre fui, mas eu comecei muito cedo. Tá. Eu estudo muito desde os 6 anos de idade. Minha mãe foi muito rigorosa nos estudos, e aí eu carreguei essa vida toda. Então, quando a pessoa pensa, Gabriel, você é muito novo e tal, estou sendo preparado desde os 6 anos, né, praticamente. Mas ela é construída. Você pode ser uma pessoa que nunca foi bem na escola, que é ruim com horário, que tem dificuldade de parar para fazer alguma coisa, mas não vai ser da noite para o dia. E aí tem alguns elementos que eu julgo muito importantes para você construir essa disciplina. A disciplina, ela primeiro vem de uma valorização do seu tempo. Tem gente que trata o tempo como se ele fosse qualquer coisa. O tempo vale mais até do que dinheiro. Uhum. Então eu sou muito rigoroso com o meu tempo. Esses exemplos aí que você falou aí das agendas, né, que aqui no caso é similar, eu planejo a minha semana até 2 semanas à frente, todo domingo. Dou uma olhada, já planejo, já vejo se vai ter que ajustar alguma coisa. Eu marco os blocos do que eu tenho que fazer. Então, um bloco para treinar, um bloco para ler alguma coisa que eu quero ler, para buscar meu filho na escola, para ir para uma consulta, tudo marcado ali, né? Às vezes com uma gordura, para não ser aquele negócio estressante, que se der qualquer coisa, você já atrasa, aí você atrasa outra coisa. Então, planejar bem os horários, respeitar bem os horários, acho é fundamental. Você não acordar assim, eu vou deixar a vida me levar hoje aqui, né? E aí você vai, quando você perceber, vai ser 8 horas da noite, você não tem nada direito, entendeu? Você tem que ser muito intencional e cuidadoso com o seu tempo. Isso ajuda muito. Outra coisa é que às vezes a gente tem que parar de romantizar algumas coisas, entendeu? Tipo, cara, eu não gosto de treinar. Não tô nem aí. Uhum. Tem que treinar, entendeu? Você prefere treinar agora, ter uma dorzinha agora, ou você prefere com 70 anos ter que usar uma cadeira de rodas? Uhum. Você prefere agora ter a dor do estudo, que nem sempre é agradável, que é cansativo, que às vezes é frustrante, e daqui uns anos tá ganhando bem, ou você prefere que a sua vida continue como está por 20, 30, para sempre? Então, às vezes não tem que romantizar muito, assim, você tem que fazer aquilo dali. Não tem opção. Então, se você não tem opção, tá fácil. Você vai lá e faz. Você organiza seu tempo, você faz. Você vai dar uma distraída uma vez ou outra? Vai, normal. Você tem que ver quais são os pontos que te atrapalham. É celular que te atrapalha? É ambiente que te atrapalha? Você tem amigos que às vezes estão te puxando para um lado diferente? Relacionamento, às vezes você tem que se afastar. E aí você começa a construir um ambiente que cultiva a sua disciplina. Um ambiente que vai fomentar a sua disciplina. E aí, com o tempo, você vai gostar desse modus operandi, dessa vida disciplinada. E como dizia a música aí acho que era Renato Russo, né? Disciplina é liberdade. Renato. Então, quando você tem... As pessoas, às vezes, enxergam disciplina como uma prisão. O cara não faz nada, não sei o quê. Não. Eu consigo fazer muitas coisas, inclusive com a minha família, porque eu tenho disciplina. Porque se eu não tivesse disciplina, talvez não faria nem metade do que eu faço hoje. Então, minha vida não seria tão boa quanto ela poderia ser. Então, a disciplina libera você
para outras atividades, para você atingir o seu potencial, para você ganhar mais. Então, de fato, eu enxergo disciplina como liberdade. Inclusive, na minha academia tem essa frase escrita lá: disciplina é liberdade. Assim, estou a fim de treinar, mas está lá a frase. E aí vira automático, entendeu? Hoje eu treino, nem penso 2 vezes. Eu vou lá e treino, entendeu? É normal. Tem que cumprir uma coisa do GRAN, é parte do trabalho. O concurseiro tem que enxergar o estudo como trabalho também. Horário de entrada, horário de saída, que é o seu trabalho, né? Pode ser o segundo trabalho. Para alguns até o terceiro. Mas é o seu trabalho. Você tem que encará-lo assim, não é hobby. Gabriel, você tem lá o canal do Imparável lá do YouTube, que eu até participei uma vez lá. E de onde surgiu a ideia do canal do Imparável? E você, voltando até esse papo de disciplina, né? Você grava vídeos, a maioria ele não é ao vivo, né? Mas assim, você grava vídeos ali pro canal do Imparável há 500 mil semanas seguidas e tal. Como que você conseguiu manter essa disciplina e o que você acredita que você já alcançou ali de resultado legal para quem assiste ali seus vídeos do Imparável? O Imparável ele começou em 2019, né? Então tem 6 anos que eu gravo toda semana vídeos, né? Toda semana vídeos. Há 6 anos. Nunca faltou uma semana. Natal, Ano Novo, aniversário, Dia Santo. Planejamento, né? Você grava antes, grava mais uma pessoa, organização, própria disciplina de marcar. Já perdi as contas quantas vezes eu gravei tarde da noite, às vezes cansado, às vezes até doente. Tem uma entrevista que eu gravei com Covid, né? Mas estava isolado em casa e tudo, mas era online. Gravei, cumpri o que tinha que fazer. Então é a disciplina de fazer o que tem que ser feito, né? Criei um compromisso ali, estou tentando cumprir. O pessoal gosta, aparentemente estou tentando. Nasceu acho que de uma demanda que eu vi que os alunos precisavam ver mais esses casos de sucesso ali. Os alunos não conheciam nem as histórias dos próprios professores, né? Tem histórias aqui no GRAN dignas de filme, né? Que várias, né? E nem eu conhecia. E aí começou assim, vamos contar essas histórias para o pessoal se inspirar. Eu sou um grande contador de histórias, eu gosto disso. Eu acho que as pessoas se conectam com histórias. Os dados são importantes, tal, mas as pessoas se conectam com histórias. Histórias trazem emoção, trazem possibilidade, testemunho. E aí comecei a gravar com os professores do GRAN, contando histórias deles. Aí divulgava, os alunos gostavam. E aí comecei a chamar alunos do GRAN também. E aí virou um negócio, assim, até grande, podemos dizer, né? E os próprios alunos falando, um dia eu vou estar com você no Imparável. Virou um desejo, né? E tanto que tem muitos alunos que eu entrevisto agora que falam que eles queriam um dia estar lá. Para eles foi a realização de um sonho, porque era uma meta também, né? Passar, ser aprovado, para contar a história. E hoje, eu nem sei quantos milhões de views tem o canal, é muita coisa, assim. Não é um canal muito grande. Quantos episódios já deve ter? Mas tem muito conteúdo bom, muitos views. Tem uns... Mais 300 aí pela conta. Uns 300 episódios, né? Deve ter uns 320, 40. Olha, tem cada história ali que parece inacreditável, assim. Eu sempre falo live, colega, se você tá achando aí que você tá sem estrutura para estudar, tá ruim tua vida, vá assistir uns vídeos lá do Imparável, lá do Gabriel, que você vai ver que você não tem nada para reclamar, amigo, você tem que estudar mesmo. Gabriel, assim, você tem aí sua estrutura toda aqui para cuidar aqui do GRAN, e um belo dia você falou assim, olha, quer saber, eu tô com um pouco trabalho, eu vou arrumar mais encrenca na minha vida, vou começar com pós e depois com faculdade. De onde veio essa decisão? Foi uma oportunidade assim, mais de negócio, de ter, você já queria há muito tempo? E se você, hoje em dia já tem, caramba, não sei quantos cursos de pós, deve ter 60, 100 já tem 100 pós. E começou faz 2 anos por aí, 3, né? 4 anos. Já tem esse tempo todo. Mas, pô, é pós pra caramba. Faculdade e tal, tem a GRAN Faculdade. De onde veio essa ideia? E se vocês ainda têm alguma ideia de atuar em mais alguma outra área? Que eu nem consigo imaginar. Um pouco berçário, Constituição para bebês, Caragonê, alguma coisa assim. GRAN Kids, né? A faculdade nasceu dos próprios alunos, assim.
e já tem tempo até. Era um desejo antigo. Os alunos sempre nos relataram que aprendiam mais conosco do que na faculdade, que fizeram. Mais conosco em meses, muitas vezes, do que em anos. E aí isso acendeu uma luz ali. E se a gente conseguisse levar essa habilidade que a gente aprendeu com os anos, de ensinar bem, ensinar rápido, ensinar com qualidade, profundidade, porque concurso, a pessoa tem que aprender muita coisa em pouco tempo, né? Uhum. E tem um prazo ali, é um projeto bastante duro, assim, se você parar para pensar. Então, a gente teve um intensivão muito difícil com o concurso. E os alunos nos provocavam, né? Por que vocês não lançam uma faculdade? Aprendo mais com vocês do que na minha própria faculdade. Por que vocês não lançam pós? Né? Com a pós, você pode ganhar títulos nos concursos. Eu posso ganhar mais quando eu ingressar no serviço público. Eu vou aprender mais com vocês. E aí ficou essa sementinha. Só que uma faculdade não é algo simples de você começar. Tem muita burocracia regulatória, demora. Leva anos para o MEC aprovar? E aí a gente começou a pensar ali, o custo é alto também, você tem toda a estrutura necessária, tanto que a gente investiu dezenas de milhões para conseguir, enfim, viabilizar todo o projeto. E aí em 2022, então isso começou a receber esses comentários em 2015, eu acho, 16. Uhum. Anos depois, a gente comprou um centro universitário. Era em Curitiba, não é isso? Que é nota máxima no MEC. E deu a injeção de gestão GRAN nele, né, também. Começamos a lançar mais cursos de graduação e pós do que aquele centro tinha. Mudamos a marca do centro, né, para GRAN Faculdade. A gente chama de GRAN Faculdade, mas é um centro universitário. Eu acho que faculdade fica mais curto o nome, fica mais sugestivo ali. E aí a gente hoje tem 100 pós-graduações, muitas que dá para conciliar com concurso, que sempre foi uma coisa que a gente se preocupou. Tem algumas para o mercado privado também, tem até MBA. E temos quase 40 graduações, se não me engano, de diversas áreas também, e que permitem um projeto um pouco mais amplo do aluno com a gente. O aluno pode começar a fazer concurso de nível médio, faz uma graduação com a gente, depois vai fazer curso de nível superior, concurso de nível superior pode melhorar de vida ainda mais, fazer uma pós, depois concurso de elite. Então o aluno fica com a gente mais tempo, a gente ajuda o aluno mais tempo, voltando ganha-ganha, né, que é a história da assinatura de 2015. Para dar certo tem que ser ganha-ganha. Não existe um lado perde e outro ganha. Nos negócios, para dar certo tem que ser ganha-ganha. E aí foi um sucesso, assim, mas naturalmente tem um processo natural para engatar ali um projeto como esse. Não é fácil você ter toda essa plataforma educacional disponível ali no segundo do ensino superior. A faculdade ainda existe fisicamente ou só online? Tem física em Curitiba. É um campo bem bonito lá, bem organizadinho. Tá? E é grande faculdade. Né? Grande faculdade, né? Inclusive está crescendo bastante. Na pós hoje, você tem ideia de quantos alunos já passaram pela pós? Mais de 100 mil. Jesus. Como que você vê o GRAN no futuro, Gabriel? Assim, porque hoje tem 800 mil alunos. O dia eu fui ver, eu moro em Jundiaí, né? Jundiaí tem mais ou menos uns 400. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, pô, o Jundiaí é metade do GRAN, né, de aluno que tem no GRAN. Para onde você acha que pode chegar isso tudo? A gente quer... Alguma outra área que vocês querem investir? A gente está olhando outras áreas. Não posso me comprometer com nada aqui ainda, mas a gente quer buscar áreas que preferencialmente se conectem um pouco com o que a gente já faz. Então, perceba que a graduação e a pós, elas têm uma conexão com o concurso. Não necessariamente ela é só para o concurseiro, fique claro, até porque 50% dos nossos alunos de graduação nem eram de concursos antes. Muita gente até que já é servidor e vem para vários melhorar. Caminhos, né? Mas alguma área que tem a sinergia com o que a gente já faz, né? O Brasil tem um problema sério de educação. Esse é um fato, né? É um país muito desigual, um país que ainda tem um acesso educacional limitado, né? A gente tem que ter em mente o Brasil real.
Qual que é o Brasil real? O Brasil real é o Brasil que ganha 80% das pessoas ganham até 3 salários mínimos, se eu não me engano. O Brasil real é um Brasil... é uma realidade dura, né? Infelizmente. E a educação é que pode permitir essa transformação, só que demora. Então a gente acha que tem muito campo para ajudar as pessoas com conhecimento de várias vertentes. Às vezes, competências profissionais para a pessoa conseguir um emprego, ela conseguir começar um negócio, ela conseguir se capacitar onde ela já está. Então tem muita necessidade de educação por tudo que é lado. A dificuldade até é de escolher aqui, porque tem que escolher bem, porque senão não dá para tirar para todo lado. Você tem que saber o que você vai fazer, e quando a gente entra para fazer o melhor. A gente não entra meia boca. O que você já entrevistou aprovado pra caramba lá no Imparável e fora tantos que você já conheceu por aí? O que você enxerga em comum num perfil assim do aluno que é aprovado? O aluno aprovado, ele é disciplinado. E, assim, dificilmente você vai ver alguém que não tinha uma regularidade nos estudos. Isso é muito raro, para não dizer impossível, né? E aqui é um destaque, né? Vale muito mais a constância do que picos de dedicação, tal. O cara que fica 8 horas por dia, depois fica uma semana sem fazer nada. Eu vejo que o cara que passa é o que fica 2, 3 horas todo dia direitinho. Às vezes mais, né? Dependendo do concurso. Mas é muito mais a constância do que esses picos. Eu diria que tem uma humildade intelectual nesses candidatos, nesses aprovados. Tem gente que entra para fazer concurso achando que, estudei na faculdade disso aqui, sou mestre, sou doutor, tal. Não tem nada a ver, assim. É outro bicho. É outra história. Quem vai fazer concurso tem uma humildade de entender, olha, eu posso até conhecer esse assunto, mas eu não sei resolver a prova necessariamente desse assunto. Vou ter que treinar, ter que aprender. O candidato, ele aprovado, faz muitas questões. E aqui a gente tem um Gran Questões que é excelente, o pessoal usa muito. Consome material de estudo de ponta, aqui no nosso caso do Gran, né? O pessoal entrevista os alunos aprovados do Gran. Eu vejo que tem aprovado que é tanto de vídeo aula como PDF. Às vezes tem aquela coisa, só passa em concurso tal, se for PDF. Eu já entrevistei delegado, auditor, que passou estudando vídeo aula, entendeu? Agora, tem a diferença ali às vezes, de tempo. Porque ler é mais rápido que assistir. No entanto, nem sempre a pessoa lê e entende. Então, é melhor, às vezes, você assistir algo, entender e gastar mais tempo do que você ler e não entender. Então, eu acho que cada um tem que entender ali qual é o método. Pode ser até uma mescla, eu vejo também muito. O candidato estuda, às vezes, a matéria que tem mais dificuldade em vídeo, as que tem menos em PDF. E que a gente tem os PDFs autossuficientes, são livros, você conhece bem, profundos, né? Também tem o PDF sintético, que é mais reduzido. E eu acho que o aprovado ele tem um grau de otimismo realista. Tem uma frase, não sei quem falou, não sei se é uma frase anônima também, que não conheço muitos pessimistas bem-sucedidos, né? Verdade. Então, o aprovado, ele tem uma visão mais positiva da vida, das possibilidades, né? Reprova, faz de novo, não fica se lamentando, às vezes fica frustrado, chora, reclama, tal, fala, pô, Deus, o que aconteceu comigo? Mas volta, né? Então é muito mais pro viés do otimismo, mas naquele otimismo fantasioso, assim, vou passar sem estudar, aí já é fantasia, né? É um otimista, eu vou dar meu melhor aqui, quem sabe eu consigo, se não dessa vez vai dar em outra, né? A sua mãe, recentemente, teve uma notícia que ela foi aprovada num concurso pesado aí, cara. Então acho que tá meio genético aí na sua família. Que história é essa da sua mãe, cara? Ela tomou posse, né, no concurso de consultora da Câmara Legislativa do DF, consultora legislativa do Distrito Federal. Em que área? Recursos Humanos, que é a área que ela ama, né, que ela gosta. Ela já era concursada, não? Não é. Minha mãe, ela fez concurso há muitos anos. Ela fez quando ela era 20 e poucos anos, para a Secretaria de Educação, à época Fundação Educacional, se não me engano.
e acho que da PMDF. Ficou um tempo e saiu. E aí ela se dedicou aos filhos, né? Depois fez graduação em Direito, mestrado, doutorado, e ficou fora do mundo dos concursos. Foi retornar depois dos 55. Minha idade. Para estudar. Pegou pesado, estudou com grana, só com grana. Mas estudou muito, assim. Ela teve... Saiu entrevista com ela, né, no canal Imparável, o pessoal pode assistir. Ela teve problema de dor no braço, né, teve que usar a faixa, fazer acupuntura, fisioterapia. Teve problema de dor nas costas, né, quando você estudou. Ela teve muita dor no braço. Hoje tá brabo porque eu quebrei uma costela, né? Tá pior ainda aqui, vai. E ela... teve até um desafio físico, né? Porque ela gosta de estudar anotando. Então, ela anotava tanto que começou a ter dor. Mas ela estudou muito, resolveu 35 mil questões no Gran Questões. Caramba. Que legal, cara. Isso é muito orgulho. Foi aprovada e tomou posse com 60 anos. Ela deixa você falar a idade? Não. Ela é nova, né? Também tá tranquila. Ela parece ter 10 a menos, né? Então ela tá bem nova. Acho que esse negócio caiu também por terra. Acho que o 60 anos, antigamente, você olhava como se fosse o vovô, né? Hoje em dia, pô, o pessoal tá com plena saúde. Então ela tá bem feliz. Uma história de muito orgulho aqui. Porque você aprovar sua própria mãe é um negócio diferente, né? Cara, é muito louco isso. Porque você, assim, funciona o que a gente faz, entendeu? Porque a gente... eu confiei pra minha mãe estudar com a gente. E ela foi lá e ela passou no concurso que ela queria, que era legislativo na área de direito humano. Ela não queria qualquer coisa, vamos dizer assim. Ela é exigente, né? Sim. Ela chutou alto, né? E ela não queria se mudar também de cidade. Então, assim, tinha uma outra oportunidade pra fazer, porque não ia se mudar, né, de Brasília. Tá aqui há muitos anos, nasceu aqui, então deu certo, né? Caramba, como que deu, né? Legal, né? Você... meio que fechar o ciclo da vida, né? Você conseguir fazer com que sua mãe passe, a sua mãe dá o exemplo para vocês depois de tanto tempo, assim, né? De perseverança e tudo mais, né? Essas histórias são muito legais. Gabriel, quando eu te conheci, cara, você era muito mais tímido. Você... Engraçado. E depois, assim, quando eu vi, quem são os donos do Gran? É o Gabriel e o Rodrigo. Como que eles são? Se você fosse pensar, assim, né? Por um resumo, né? O Gabriel, naquela época, né? Um menino novo pra caramba e tal, é filho do seu ex-granjeiro, estudou em Nova York, finanças e tal, um menino prodígio lá. O Rodrigo é um pouco mais velho, é um nerd que só pensa em TI e tal. Aí você ia pensar, caramba, o Rodrigo é aquele nerdzão que nem abre a boca, e o Gabriel é aquele falador pra caramba, né? E quando a gente vem conhecer, na verdade era o contrário. O calado de calado só tem o nome, fala pra caramba, mas é o Steve Jobs, né? Eu chamo ele de Steve Gates ou Bill Jobs do Cerrado. E você era o menino tímido, né? E você melhorou pra caramba isso, essa sua timidez. Até em palco e tudo mais, você é muito mais desenvolto hoje em dia. Já te falei isso. O que você fez para melhorar essa timidez? Ou se foi mesmo na insistência ali, na pancada? Foram algumas coisas, né? Muito treino. Eu comecei a me desafiar de ir para os Grandicas e eu fui mais de 60 Grandicas. Para quem não conhece, Grandicas é um evento presencial que a gente faz na véspera de prova, com uma equipe de professores e dar as últimas dicas ali. Aí eu fui um monte. E eu sempre falava um pouquinho no começo. Falava alguma coisinha e tal. No início nem dormia. Não, dormia, mas ficava mais nervoso. Fui treinando. Paralelamente a isso eu fiz fono, né? Fonoaudióloga, fiz aula de oratória, fiz aula de teatro. Então me esforcei muito. Não foi fácil, assim. Porque tem uma diferença entre timidez e introversão, né? Introversão é parte da minha personalidade, isso eu não vou mudar. Eu sou um cara que é naturalmente um pouco mais para dentro. Gosto ali de ter meu espaço, meu momento, de ler meu livro, de nadar assim, sozinho e tal. Tem gente que só consegue, que o espaço é sempre na festa, saindo, enfim. Mas a timidez, ela vem de um medo, né, também. É diferente, né?
É um medo do julgamento, é um receio de você não ter um bom resultado e tudo mais. Então, eu comecei a me capacitar para ir matando esse receio. Aí eu fui vendo que não é um bicho de sete cabeças, entendeu? No início, as apresentações eram ruins, você tem que saber lidar um pouco com aquilo, mas ninguém chegava para mim e falava, é horroroso, mas eu sabia que estava ruim. E aí foi melhorando com o tempo. E eu também percebia que era importante para a empresa, porque faço reunião com muita gente importante, converso com muita gente, faço discurso às vezes para o time, então tem que ter não precisa ser o Barack Obama, né? Mas você precisa falar minimamente bem, é importante se comunicar. Aí eu treinei muito e desenrolei um pouco isso aí, não sou do seu nível, nem do Elias. Eu sou tímido pra caramba aí. Do Elias Santana, que tem aquela oratória bonita e tal, aquela voz, mas eu resolvo o que precisa, né? Eu sou tímido, Gabriel. Assim, pode parecer que às vezes não, eu sou tímido. Às vezes as pessoas vêm falar comigo, assim, reconhecem, eu sou tímido. As primeiras palestras que eu fiz, né, lá em 2006, ali, eu ainda era bem tímido. Eu me lembro que uma vez eu estava com o William Douglas. Aliás, é um desejo meu, já até falei isso com você, um dia trazê-lo aqui. Um dia eu estava com o William nessas antigas feiras do concurso que eu falei lá no início. Eu estava nervoso pra caramba, entrei, a sala lotada, tinha umas 300 pessoas no auditório e tal. Eu estava conversando com o William antes de entrar, né? Aí eu falei assim, aí ele olhou pra mim e falou assim, você tá nervoso, né? Eu falei, porra, William, eu tô nervoso pra caramba, meu pai tá aí, meu irmão mais velho e tal. Aí eu falei, e como é que você faz hoje, assim, que... Você já deu quantas palestras? Ele, sei lá, centenas, né? Aí ele falou, ele já tinha dado palestra até em estádio de futebol, umas coisas assim, grandes pra caramba, né? Aí eu falei, como é que você hoje entra assim, tranquilo, sem timidez? Ele, quem te disse que eu não consigo entrar tranquilo? Eu fico nervoso pra caramba e, isso aí tu vai sentir o resto da vida, só que cada vez você vai melhorando aos poucos. Eu entrei até mais relaxado aquele dia na palestra, até brinquei lá. Eu falei, se o William falou que ainda entra nervoso, eu também tenho o direito de entrar nervoso. A gente ainda entra nervoso, sim, mas o friozinho na barriga é normal, mas ele passa. Vai assim mesmo. Gabriel, qual foi a época mais difícil da sua vida? Ou talvez fora do GRAN, fora do ambiente empresarial, e também dentro do GRAN, assim, uma decisão difícil, às vezes demissão de algum colaborador, alguma coisa assim. Quais foram esses momentos mais bravos assim, que você já passou? 2014 foi muito difícil. Assim. A empresa chegou perto de quebrar. A gente fala hoje com o grande tamanho que tá, parece algo impensável, né? Mas você ficar no cheque especial dia sim, dia não, você não saber como é que você vai pagar a conta do dia seguinte. Tem até um e-mail printado, às vezes a pessoa não acredita, né? Que o gestor financeiro da época, chamado Eduardo, falando assim, vou até jogar aqui na produção, fala assim, Gabriel, o caixa vai fechar em 80 mil negativos, né? Isso 10 anos atrás, né? Quase o dobro. Quase o dobro ou mais hoje. E aí ele estava pedindo para ter o acesso à conta bancária da Caixa, achando que lá tinha dinheiro, só que não tinha. O caixa estava furado. Então é muito estressante você viver dessa forma, do dia a dia. Muito estressante. Em paralelo a isso, eu tinha uma namorada à época que a gente terminou. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, então foi uma mudança de vida relevante. Seu pai fechando também o curso dele, né? Meu pai estava fechando as unidades e foi um momento triste, né? Você vê aquilo dali acontecendo, né? Então eu fiquei com muita dúvida, né? Até da minha própria capacidade, assim, se eu sou um cara se eu sou bom o suficiente para tirar esse problema do buraco, entendeu? Se eu consigo sair do outro lado, eu dormia mal às vezes, não estava bem. Assim. Você já teve grandes problemas de saúde, não? Grandes problemas, acho que, graças a Deus, não. Que bom. Eu também não, ainda bem. Só alguns sustos. Agora mesmo estou com essa costela quebrada aqui que está latejando. Quais são os seus hobbies hoje? Você nada, você vai o quê? Para academia, natação? Nada em casa? Como que é? E fora nadar? E fora brincar com os filhos, que é normal. Eu tenho academia em casa, né? Tenho esse privilégio. Eu gosto muito de treinar e eu gosto de economizar tempo, né? Então, eu treino todo dia praticamente. Alguma coisa eu faço. Hoje mesmo eu fiz musculação. Ontem eu fiz natação e musculação. Aí, enfim, todo dia eu tenho alguma atividade.
Então, natação eu gosto, musculação, mas eu não sei se considero como hobbies, porque eu também acho que é Saúde, um investimento. Saúde. Eu gosto de assistir séries, assim, com a minha esposa, às vezes sozinho se der tempo. Sozinho é mais difícil, mas assistir alguma série legal ali. Se alguém quiser indicar um, aceito. Eu sou bem viciado em séries. Só que ao contrário, eu nunca vejo com a minha esposa, cada um tem um gosto diferente. A gente tem dificuldade de convergir. Né? É difícil, cara. Eu não consigo convergir com ela em série. A gente consegue, mas o filtro é grande. E gosto de ler um bom livro ali, né? Você sempre foi de ler muito? Sim. Hoje eu leio menos por causa das crianças, né? Que eu tento dedicar o tempo livre para elas, né? Eu não vou chamar de hobby criança, mas assim, o tempo que sobra é para ficar com a família, principalmente, né? Tentar cuidar de mim, né? Para eu ficar bem e cuidar da família, né? O tempo que sobra. Aí, às vezes, a outra, assim, agora ficar fazendo escultura, essas coisas, não tem esse tipo de hobby, não. Pintar é mais prático, assim, né? Eu acho que é isso. Né? Na primeira semana que eu gravei aqui alguns podcasts, Aragonê, a Luana e tal, e aqui a gente deu para eles até de presente a garrafa aquela garrafa preta da lojinha do Gran. Aí eu falei, não filma isso aí não, eu falava brincando, não filma isso não, o Gabriel não tá sabendo não, mas a gente furtou lá da lojinha do Gran. E uma coisa que o Aragonê falou, que é interessante, assim, que toda a renda do que é adquirido na lojinha do Gran é passado para a entidade beneficente, né? De onde surgiu essa ideia da lojinha do Gran e como que é isso, assim, consegue ajudar e qual instituição que recebe essa ajuda? A gente tem hoje essa lojinha, né, que vende todos os meus livros. Tem 4 livros hoje lançados. E garrafas, canecas, camisetas, uns souvenirs assim do Gran. A gente começou isso em 2017, se eu não me engano. Eu lancei meu primeiro livro em 2017. Eu li acho que dois dos 4. Eu li o Manual 2 e um outro antes, não me lembro qual. Hoje tem o Manual do Imparável, volume 1, volume 2. Disciplina Imparável. Um livro legal para ter mais... Eu li o que tem um capítulo que eu escrevi, eu não me lembro qual era o nome dele. Acho que foi o 2, provavelmente. Volume 2 do Imparável. Isso eu sei que eu li. E o Vivo Improvável. E a gente lançou a lojinha quando eu lancei meus livros, meu primeiro livro, porque eu decidi que o livro não teria fins lucrativos. Assim, seria para... seria até uma forma de agradecimento, assim, porque o livro ele vem dos artigos que eu escrevo desde 2016. Aliás, é outra disciplina que você mantém, né? Toda semana um artigo, né? A gente está em 490, eu acho, artigos. Todas consecutivos. Vê quando eu botar o 500 aí, para não perder a oportunidade de mencionar, né? E onde você publica, para quem quer saber? No blog do Gran. Mas se a pessoa escrever gabrielgrangeiro.com, vai nos mais recentes. E aí, em 2017, lançamos a lojinha inicialmente para os livros, o livro, né, que só era um. E aí a gente foi agregando camisetas, canecas, e tudo é doado, 100%, inclusive o valor de custo. Então, na verdade, o Gran está ajudando, né? Porque o Gran paga o custo e doa 100% do valor. Hoje vai para 2 instituições. É uma instituição em Curitiba, Pequeno Catalengo, se não é o nome da instituição, e o Instituto Beno Capara. Beno Capara é do Jerônimo, né? Jerônimo ajuda pessoas em risco alimentar, né? Um trabalho bem bonito. E o Pequeno Catalengo ajuda crianças ali na região de Curitiba. Eu fiz vários cursos do Jerônimo, aqueles cursos presenciais dele, acho que eu fiz uns 4, minha esposa também, Jerônimo Temer, para quem não conhece. Até eu conheci, tomei um café da manhã com ele em Brasília, que faz uns 8 anos e tal. Gabriel, que dica você deixaria para os concurseiros? Você já conversou com muitos deles. Eu estou pensando em qual escolher, né? Deixa eu até pegar minha aguinha aqui, ó. Essa garrafa é nova, você conhece aqui? Essa eu não conhecia não, da Gold Case agora. Essa aqui pode até falar com o G de Gold Case. Não sei se está à venda não, mas se tiver, o pessoal coloca o link aí, tá na lojinha e a gente doa o valor, né? Então a gente paga o custo. Legal, da Gold Case é legal. Eu tenho uma garrafa tipo essa que eu fiz do
do meu time lá do Vasco, comigo, com meu filho. O pessoal fica me zoando que o problema dessas garrafas que eu faço do Vasco é que a água cai muito. Esse time aí é difícil, hein? Até acho que minha dor nas costas deve se chamar Vasco. Quem já participou do Grande Dicas nosso, esse evento presencial, talvez já viu na primeira página da apostila que é entregue, física, um discurso que está transcrito ali do ex-presidente americano Theodore Roosevelt, que ele proferiu em 1910, na França, que é conhecido popularmente como Homem na Arena. Nesse discurso, ele diz que, eu vou abrir aspas aqui, né? Não é o crítico que importa, né? Aquele que aponta como o homem forte tropeça ou onde o realizador de proezas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está de fato na arena, cuja face está manchada de poeira, suor e sangue. Aquele que luta valentemente, que erra, que quase chega lá repetidamente, que realmente se esforça para fazer as obras, que conhece grande entusiasmo, grandes devoções, que se entrega a uma causa nobre, que, no melhor dos casos, conhece, ao final, o triunfo da grande conquista, e que, no pior dos casos, se falhar, ao menos falha, ousando com grandeza, de modo que o seu lugar jamais será entre as almas frias e tímidas que não conhecem nem vitória, nem derrota. Tá esse discurso lá na apostila do... Quanto tempo você levou para decorar? É rápido. Caramba, vai, fala. Essa é a minha tradução, tá? Esse texto tem algumas traduções. E eu gosto muito desse discurso. Para mim, ele é um discurso sobre muitos assuntos. Ele é um discurso sobre vulnerabilidade, sobre coragem, sobre ousadia, sobre não se contentar com o medíocre. No final, quando ele fala assim, né, que não vai estar nem entre as almas frias e tímidas que não conhecem nem vitória nem derrota, é aquela pessoa mais ou menos que vive a vida no banho-maria, que vive a vida na arquibancada, né? Só criticando o homem que está de fato na arena, está lutando, que está tentando, que às vezes cai, que às vezes tem suor no rosto, sangue, mas pelo menos tenta. O concurseiro, de certo modo, ele é essa pessoa na arena, ele está tentando ali, ou ela está tentando ali uma vida melhor, uma vida mais digna, um emprego melhor, uma condição melhor para a família. E sempre vai ter gente para dar pitaco, para criticar, para dizer que já passou da idade, minha mãe prova que não tem idade, para dizer que você não tem condição. O Imparável tem dezenas de casos assim, de pessoas que vieram da situação muito difícil, ou até mais. Pessoas para dizer que você não tem capacidade intelectual. Eu entrevistei juiz com TDAH. Pessoas que vão dizer que você nunca foi bom aluno. Já entrevistei gente que reprovava na escola e hoje em cargo de elite. Sempre vai ter gente assistindo da arquibancada, essas pessoas mornas, essas almas frias e tímidas, criticando quem está tentando. E como que você tem que saber bloquear isso? Como que você tem que saber focar no que importa ali. E dar o seu melhor. Que no discurso está escrito que no melhor dos casos conhece o triunfo da grande conquista. E no pior dos casos, se falhar, ao menos falha usando com grandeza. Então, se você conseguir, eu acredito piamente que todo mundo consegue, todo mundo pode, né, que tem aqui, tem na caneca, você vai conhecer esse sucesso ali, essa sensação de ver seu nome no diário oficial, que já me contaram centenas de vezes o tanto que as reações que as pessoas tiveram. Você vai ver isso, você vai vivenciar isso e vai apagar todo o passado. Se você falhar, que eu acho que não vai acontecer se você persistir, só se você desistir, pelo menos você tentou, né? E é muito melhor tentar do que ficar nessa vida morna e não conhece nada, né? Não conhece nem o que é vitória, nem o que é derrota, só fica aí no mais ou menos. E eu acho que essa vida é triste, é muito medíocre. E o concurso não aceita a mediocridade. De forma alguma. Você falou da alegria de ser aprovado. Os 2 dias mais felizes da minha vida, um foi quando eu passei no auditor da Receita Federal e o outro foi quando nasceu o meu filho.
Só que são sensações tão diferentes. Tem nada a ver, né, uma sensação com a outra, mas com certeza absoluta foram os dias mais felizes da minha vida, né? Eu saí gritando, que até o síndico teve que intervir lá mais tarde no meu prédio, lá e tal, falar que os moradores tinham reclamado que 5h30 da manhã eu estava berrando igual um louco, eu morava em BH, e o outro eu não ia fazer isso, eu não ia sair gritando, porque meu filho nasceu numa maternidade, né, em plena Avenida Paulista. Mas são os dias mais felizes da minha vida, sem nenhuma dúvida, e eu concordo com você. Assim, hoje, estima-se quantas pessoas estão estudando para concurso? Eu vou falar em 10 milhões, sei lá, 5 milhões. Tem um número no mercado que falam 10, né? Só que esses 10, aí tem gente que é pagador de inscrição. O que sustenta as bancas, né? Assim, a conta de padeiro que a gente faz é que, assim, 10% de fato estudam, e desses 10%, mais uns 10% que estão competitivos de fato. Né? Agora, você imagina quantas pessoas gostariam de estudar para concurso que não tem nem a coragem de estudar para concurso, né? Então, só de um aluno estar ali estudando, ele já está à frente de muita gente que está lá, como você falou, às vezes apontando para ele, só que na verdade queria estar no lugar dele. Queria ter coragem de estar no lugar dele. Tem gente que não quer estudar, e é um negócio até inacreditável, porque não quer dizer que tentou e que depois não conseguiu. Aí vai fazer a prova sem estudar para dizer, vou fazer esse negócio aqui sem Também estudar. Também não estudei, só passageiro. Né? Não sei o quê. Aí a pessoa critica depois quem passa. Esse negócio aí. Enfim, coisa do ser humano. Né? Gabriel, eu vejo que você é um cara assim, muito família, né? Muito dedicado à família e tudo mais, tanto pelo apreço que você tem aos seus pais, seu irmão, e quanto agora a Viviane e seus filhos, né? Que mensagem você gostaria de deixar primeiro, para a Viviane e para os seus pais? Para a Viviane e para os meus pais? Pode ser, claro que em mensagens diferentes. Acho que meus pais é a mensagem de gratidão, né? Tudo que um pai quer, e depois que eu me tornei pai eu aprendi isso melhor, é que o filho seja feliz, uma vida melhor do que a que ele teve, que ela teve, que encontre realização, né? E meus pais me deram muito amor, mas também abriram muitas portas por meio do trabalho e do cuidado que eles tiveram com a gente, né? Meu pai é muito pobre, né, como eu mencionei, minha mãe também não citamos, minha mãe veio de um contexto similar, assim, já chegou a carregar água na cabeça, era água do dia, foi ganhar ovo de Páscoa com 9, 10 anos e nem foi do pai dela que deu, foi outras pessoas. Então, se eu estou aqui é porque eles permitiram que eu estivesse, né? Eles lutaram para que eu estivesse. A Vivi, a minha esposa, ela é uma grande apoiadora em tudo que eu faço, né? A grande alicerce da nossa família, né? E tudo que eu faço é pela família também. Então, eu quero dar orgulho para meus filhos, eu dar orgulho para ela, quero poder cuidar deles. E me dá muita felicidade saber que meu filho vai ter boas escolas, minha família tem uma boa estrutura. Então, tudo que eu faço é por eles, né? O amor que eu tenho por toda a família é o maior combustível. Né? Família é a base de tudo. Né? E você tanto teve uma base muito boa familiar, quanto também está deixando uma base familiar aí. Né? Seus filhos não são muito pequenos. Daniel, mais novo, tem 1 ano, né? 1 ano. E o Samuel, uns 3. 3, né? São muito pequenininhos ainda. No futuro, esse vídeo aqui ele vai ficar, né? Vai ficar no YouTube e tudo mais. Acredito que um dia eles vejam. Depois eu vou até prolongar um pouco esse papo aí depois do meu caso. Como que você gostaria, sei lá, quando seus filhos estiverem ali seus 18, 20 anos, estiverem pensando, sabendo um pouquinho mais da vida, assistisse a esse vídeo aqui, a outros vídeos seus, assim, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para eles? Que exemplo você gostaria de dar? Claro que o exemplo você dá no dia a dia na convivência, mas eles assistindo esse vídeo, o que vocês acham que eles podem pensar assim do pai? Olha, o conselho que eu recebi que me marcou, que eu acho que eu quero transmitir para os meus filhos nada supera o trabalho. Trabalho dedicado, ético, íntegro. E
acho que essa é uma mensagem poderosa para eles terem em mente nesta fase que você mencionou, que eles estarão 18, 19, 20 anos, conhecendo a vida, conhecendo talvez os rumos que eles vão tomar, né? Essa mentalidade do poder de edificação do trabalho é importante. Às vezes a gente vê que a sociedade está perdendo um pouco disso. Não estou falando aqui dos extremos, tá? Estou falando aqui do trabalho saudável, sadio, que dá significado, que ajuda as pessoas, que faz você ser útil, que faz você servir. Porque no fim do dia é isso, né? A gente está aqui no mundo para servir. Servir ao próximo, ser útil para alguém, ajudar alguém. E a gente está aqui para isso. Então, eu gostaria que eles levassem essa mensagem de serviço para essa fase deles aí. Eles vão enfrentar aí, talvez alguns perrengues, né, que faz parte, e muitos aprendizados. Gabriel, eu quero agradecer aqui não só a sua presença, mas como aqui no programa, né, no Grancast, também, assim, como que você como presidente, né, como sócio e CEO do Gran. Porque, assim, desde que eu entrei, eu só escuto elogios. Não estou falando isso aqui para puxar sua sardinha, eu não ia falar mal, obviamente, mas eu poderia entrar e sair calado. Mas, assim, sair calado como o calado, que não é calado, né? Fala pra caramba. Assim, desde que eu entrei, eu sempre ouço elogios, tanto a você quanto ao Rodrigo, de falar assim, que aqui é uma empresa que realmente as pessoas têm um ambiente legal para trabalhar. Você procura profissionais assim para se cercar disso. E eu lido mais, né, como coordenador pedagógico, eu lido muito mais com o Érico, né, que é o diretor realmente, né? E também é uma pessoa sensacional também, que tem um trato muito bom com todo mundo. E vocês tocam essa empresa de uma forma muito legal. Parabéns, entendeu? Porque realmente começar como vocês começaram, os outros podem até achar por engano que você herdou do seu pai, nada, né? Você começou isso aqui realmente do quase zero ali, né? E transformar num curso que transforma tantas vidas, né? Já transformou tantas vidas, é muito legal. Dar emprego para tantas pessoas, saber que as pessoas aqui estão empregadas num ambiente de trabalho muito bom, com toda a diversidade até que você já mencionou, e hoje proporcionar a tanta gente poder ter uma vida melhor. E todo esse trabalho social que você faz, da lojinha e tudo mais, do canal do Imparável, tudo, parabéns. Por favor, deixe seus contatos aí, Gabriel. E como que as pessoas te encontram, obviamente, além do Gran. No Instagram, gabriel.grangeiro, e no Instagram você consegue encontrar o link para o WhatsApp, também eu divulgo umas coisas exclusivas lá. Tem o canal do YouTube Imparável, tem o LinkedIn, mais específico, mas para quem tiver interesse, Gabriel Grangeiro, né, só pesquisar ali. E se quiser me mandar um e-mail... Boa sorte! Você responde os e-mails? Eu respondo alguns, eu recebo muitos. É porque eu divulgo meus artigos por e-mail, o pessoal me responde. Mas eu leio quase todos. O Imparável é toda quinta às 19h30, né? Tá lá no YouTube. É 19. 19. E você pode mandar um e-mail para gabriel@grangran.com. Dê a versão reduzida aí do e-mail para ficar mais fácil. Tá bom. Gabriel, obrigado pela participação aí. Você, colega, muito obrigado aí por participar desse Grancast aqui. Foi um pouco diferente, né? Não tão baseado em dicas de estudo assim, na trajetória de uma pessoa de sucesso que criou tudo isso aqui que agora você tem a seu dispor, sendo assinante e realmente estudar até conseguir seus objetivos e ser aprovado em um concurso. Um grande abraço e não se esqueça, nosso Grancast aqui, o programa de podcast do Gran, todas as segundas às 19h. Obrigado e até a próxima.